Descubra o incrível poder de uma canção, como a faxineira transformou a vida dele após 25 anos. Maria, uma faxineira de 50 anos, acorda cedo mais uma vez. O dia começa igual ao anterior. Ela pega a vassoura e parte para a casa de mais um cliente que provavelmente não irá olhar em seus olhos. A rotina é dura, mas seu amor por João, seu filho de 25 anos, é mais forte do que qualquer dificuldade financeira. Maria sempre sonhou em ver seu menino brilhar, mas a realidade bate a porta com uma brutalidade tanta que ela se pergunta se o sonho é apenas uma miragem. João, um homem sensível, está preso em um emprego sem futuro, tratado com indiferença no mercado onde trabalha. Ele se despedaça em suas esperanças enquanto a sociedade insiste em ser uma barreira. Naquela manhã entediante, enquanto limpa o chão da sala, seus olhos se deparam com algo diferente. Um disco de vinil empoeirado, escondido em um canto escuro. Com as mãos tremendo de curiosidade, Maria o retira. Ela coloca o disco na vitrola e assim que a agulha toca, uma melodia nostálgica ecoa pela casa. Risadas, festas em família, momentos de união, lágrimas descem pelo seu rosto como um rio. A música resgata não só memórias, mas a certeza de que a felicidade pode sim ser um momento extraordinário. Essa canção vai nos transformar, João, ela afirma ao voltar para casa. Com o coração cheio de emoção, Maria ensina ao filho, com cada acorde que toca, que a vida pode ser vislumbrada sob novos ângulos. Ela compartilha a letra, o sentimento e as esperanças, convocando João para acreditar que ele tem algo especial a oferecer ao mundo. Enquanto isso, a notícia sobre um concurso de talentos na comunidade flutua através das conversas ao redor. João, mesmo tomado por medo e dúvidas, começa a sentir um desejo incontrolável de se inscrever. A música da mãe penetra em sua alma, tornando-se um hino de encorajamento e força. Talvez eu possa fazer algo, ele sussurra para si mesmo, embora uma sombra de insegurança permaneça. Os dias passam, e a data do concurso se aproxima. João enfrenta noites em claro, atormentado pela perspectiva de subir ao palco. E Maria, com seu olhar atento e amor inabalável, vê a luta dentro do filho, a guerra entre seus sonhos e as opiniões da sociedade. Apostando tudo naquela canção, ela o apoia, transformando o ambiente de casa em um espaço de acolhimento e incentivo. Você não pode ter medo, meu filho. Essa música é a nossa vida. Grita Maria, sua voz aguda misturando-se com a melodia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Finalmente o dia do concurso chega. O coração de João dispara como um tambor ensandecido enquanto ele sobe ao palco. A empolgação da plateia, recheada de pessoas queridas, é palpável. E naquele momento a música no fundo de sua mente transforma-se em um mantra poderoso. Ele se sente leve e, ao cantar, percebe que não está apenas se apresentando, mas sim homenageando a mulher que lutou por cada passo que ele deu até ali. A energia na sala muda completamente. Os aplausos aplaudem sua autenticidade, e pela primeira vez, João sente que é visto como realmente é, um artista. O que acontecerá quando ele finalmente deixar o palco? Qual novo desafio aguarda Maria e João? A música ainda ecoava pelos corredores da mente de João quando ele desceu do palco. Ele mal conseguia acreditar na intensidade daquele momento. O tremor da plateia, os aplausos ensurdecedores e as lágrimas de alegria de Maria que brilham como estrelas em suas memórias o acompanhavam. Tudo parecia mágico, como se ele tivesse sido transportado para outra dimensão. Mas à medida que a realidade se impunha, sua mente se enchia de dúvidas novamente. E agora? Ele pensou após as últimas palmas. Tuas palavras disseram que ele era um artista. Mas o que isso realmente significava? Ele olhou ao redor e viu o olhar de sua mãe, cheio de orgulho e amor. Aquilo era verdade, ele sentia. Era um artista. E ao mesmo tempo, um novato em um mundo implacável. Maria não parava de falar sobre a apresentação. Aquele trechinho que você cantou me fez lembrar da sua avó. Ela também amava esse tipo de música. Contou, os olhos brilhando. A energia que emanava dela era contagiante. Ela sempre soube que a música poderia trazer à tona o melhor de João. Conforme a noite avançava na pequena festa improvisada em casa, os amigos e familiares chegaram com boa música e abraços calorosos.
Entre conversas, risadas e mais canções, João se sentia mais à vontade, mas a dúvida ainda persistia em seu peito. Ele se sentou em um canto, observando o movimento ao seu redor. Um amigo se aproximou e com um sorriso largo disse: "Você mandou muito bem lá, camarada. Deveria se inscrever em mais concursos, isso é só o começo." João sorriu com um aceno de cabeça, mas por dentro a insegurança se misturava à euforia. A batalha contra seus próprios demônios ainda não estava vencida. Havia algo nele que queria se desvanecer, se esconder da pressão que vinha logo ali, na próxima semana. E se não for o que pensam? E se eu falhar na próxima? As perguntas voavam em sua mente como pássaros perdidos em um céu nublado. Maria, sempre atenta, percebeu a nova expressão em seu rosto. Ela se sentou ao lado dele e segurou sua mão. "Meu filho, sempre haverá desafios. É isso que dá sabor à vida. O importante é aproveitar a música, se permitir sentir e seguir levando as canções em seu coração." Com os olhos marejados, João respondeu: "Mas e se não for o suficiente? Precisarei provar mais uma vez que posso? O que acontece se tudo isso acabar?" Ela olhou nos olhos do filho, transmitindo segurança. "Não importa o que aconteça. A sua história está apenas começando. Você é mais do que essa apresentação. Tem uma voz única e a canção que nos uniu está sempre com você. Não desista." Nesse momento, o telefone de João vibrou com uma notificação. Era uma mensagem sobre uma nova oportunidade de se apresentar em um evento maior. A chamada de um novo desafio estava à sua porta, e a dúvida lutava com a esperança. Ele respirou fundo, analisando as palavras da mãe. Nessa noite, uma nova canção começou a tocar em seu coração. Uma melodia de coragem e determinação. "Eu posso fazer isso, certo?" Sussurrou para si mesmo, buscando a resposta nas entrelinhas dos olhares que o cercavam. Os aplausos do concurso ainda ecoavam na memória, mas o novo evento parecia mais do que apenas uma apresentação. Parecia uma chance de se superar. Ao olhar nos olhos da mãe, João percebeu que não estava sozinho. "E se eu tentar? E se essa for a oportunidade que eu precisava?" O fogo da determinação começava a brilhar dentro dele, mas a sombra das dúvidas ainda pairava. O que ele faria na próxima semana quando tivesse que se apresentar novamente? O que esse novo desafio significaria para ele e Maria? O despertador tocou, interrompendo os sonhos melódicos de João. Ele se sentou na cama, com o coração disparado, lembrando das palavras de Maria. Sua história está apenas começando. Levantou-se, o frio da manhã o trouxe de volta à realidade. O dia seguinte era crucial. A apresentação se aproximava, e a ansiedade apertava como um abraço sufocante. Após o banho, ele se olhou no espelho. A imagem refletida era a de um jovem artista em busca de seu lugar no mundo, mas também trazia a marca de uma insegurança profunda. E se não der certo? A voz do seu medo sussurrava. Mas havia algo mais forte, uma vontade de seguir em frente, de quebrar as barreiras que ele mesmo havia construído. Na escola, as aulas passavam lentamente. Ele tentava se concentrar, mas sua mente estava sempre nas canções que queria apresentar na próxima semana. Com a guitarra nas costas, buscou um canto tranquilo no pátio para ensaiar. A música começou a fluir, os acordes ecoando como um chamado, e aos poucos a confiança começava a renascer. Mas cada verso também trazia à tona os fantasmas do passado, lembranças dolorosas que o faziam hesitar. Enquanto repetia uma e outra vez, um rosto familiar apareceu na lateral do pátio. Era Sofia, uma colega de escola que sempre admirou a voz dele, mas que nunca teve coragem de se juntar a ele nas apresentações. Com um sorriso nervoso, ela se aproximou. "Oi, João. Posso ouvir um pouco do que você está ensaiando?" Ele hesitou. Essa era a primeira vez que alguém o ouvia tão próximo da apresentação. "Claro", respondeu, a voz quase faltando. Sofia ficou ali, ouvindo, com os olhos brilhando. Quando ele terminou, houve um silêncio que parecia estar carregado de expectativa. "Você canta tão bem. Deveria ter mais confiança. Você realmente faz a gente sentir a música", disse ela, e aquelas palavras trouxeram um leve alívio. Mas logo a insegurança voltou. O que ela sabia? E se a próxima apresentação fosse um fracasso? A conversa seguiu, e Sofia compartilhou como a música sempre a ajudou a enfrentar desafios. Havia algo na forma que ela falava que aumentava a força dele. Ela entendeu seu lado, suas dúvidas e medos. Aquela conexão fez com que ele se sentisse menos sozinho. Eles se tornaram amigos, e nas semanas seguintes começaram a ensaiar juntos. A harmonia entre eles era mágica. João sentia que as letras ganhavam vida com a voz de Sofia, e isso fez sua música se expandir. Quando o dia da apresentação finalmente chegou, o coração de João batia acelerado. Ele chegou ao local, um auditório abarrotado de gente animada.
O ambiente pulsava como um coração, cheio de vida e expectativa. Ele viu Maria na plateia, seu olhar cheio de amor e apoio. Um laço forte formou-se entre eles, fazendo com que os medos evaporassem, mas sua mente ainda oscilava entre a dúvida e a esperança. Durante os ensaios finais, uma faxineira que trabalhava no auditório, uma mulher de sorriso quente e olhos sábios, parou para ouvir. Às vezes, a música pode salvar até os corações mais perdidos, disse, como se lesse seus pensamentos. Aquela frase ficou ecoando dentro dele. Quando chegou a sua vez de se apresentar, João respirou fundo. O coração batia ao ritmo da música, sua voz se levantou como um grito de libertação. E ao olhar para Maria e Sofia, algo mudou. Ele não estava sozinho. A música que sempre teve dentro de si agora se expandia, contagiante. Ele cantou com tudo que tinha, mas quando se virou para a plateia, um novo medo tomou conta dele. E se aquela fosse a última vez? E se tudo acabasse ali? A pergunta o atormentava, mas ao mesmo tempo a canção fluía, poderosa. Após o último acorde, os aplausos explodiram como fogos de artifício. Ele sentiu calor e felicidade, mas também uma nova inquietação. O que viria a seguir? Ele mal podia imaginar que aquela apresentação o levaria a descobrir outras verdades, sobre si mesmo e sobre o poder da música. Ao olhar para Maria e Sofia, ele se questionou, e agora? O que a vida ainda guardava para ele? João estava nas nuvens. Os aplausos ainda ecoavam em sua mente e o brilho dos olhos de Maria e Sofia parecia iluminar tudo ao seu redor. Mas à medida que o calor da apresentação começava a se dissipar, o frio da dúvida voltava a invadir seu peito. O que fazer depois de conquistar aquele momento mágico? Maria se aproximou, seu sorriso maroto trazia uma tranquilidade que fazia João se sentir seguro. Você foi incrível. Estou tão orgulhosa de você, disse ela com a voz carregada de emoção. Aquelas palavras foram como uma brisa leve em um dia quente, refrescando sua alma. Mas antes que pudesse responder, Sofia chegou, vibrando de alegria. Você arrasou, João. Nunca vi algo tão lindo. Sério, a forma como você se entregou à música, o olhar nos olhos dela era de admiração sincera e ele, pela primeira vez, se permitiu sentir um pouco daquela confiança que tanto buscava. No entanto, ainda havia um eco do que sentirá durante a apresentação. Ele não queria que aquilo fosse um ponto final. Com um misto de empolgação e ansiedade, João olhou para Maria e Sofia e fez uma proposta impulsiva. E se formássemos uma banda? A música não precisa parar aqui, certo? Os rostos das duas se iluminaram. Sofia soltou um risinho nervoso. Seria incrível. Mas, e se as pessoas não gostarem? O que importa é o que nós sentimos, não o que os outros pensam, João respondeu, as palavras saindo mais firmes do que imaginou. Aquela ideia de estar junto a elas, criando algo novo, despertou uma centelha de empolgação em seu coração. Nos dias seguintes, a ideia de montar a banda tomou conta de suas conversas. Eles começaram a se encontrar regularmente para ensaiar. As vozes se entrelaçavam, as guitarras vibravam, e a energia criativa fluía entre eles. Cada acorde trazia um novo nível de conexão, e João sentia-se mais vivo do que nunca. Mas nem tudo era fácil. Durante um ensaio, um desentendimento entre eles quase explodiu. Sofia, nervosa com a pressão do primeiro show, começou a criticar a forma como João organizava as músicas. Ele, bloqueado pela insegurança, respondeu de forma ríspida. O clima ficou tenso, o silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Após alguns minutos, resolveu quebrar aquele gelo. Desculpa, eu não deveria ter reagido assim. Sei que todos nós queremos o mesmo. Vamos conversar e encontrar uma solução. A música nos une, certo? O olhar de Sofia suavizou e ela sentiu lentamente. Você tem razão. Precisamos nos apoiar mutuamente. Essa conversa foi um divisor de águas. João percebeu que no fundo todos têm medos e vulnerabilidades, e que ser parte de algo maior significava enfrentar juntos as dificuldades. Com o tempo, a banda começou a ensaiar novas músicas. Entre risos e conquistas, eles também enfrentaram novos desafios. Se as palavras da faxineira ainda ecoavam em sua mente, agora elas pareciam mais como um chamado para se permitir sentir e viver cada momento. Quando o primeiro show oficial se aproximava, a ansiedade voltou a surgir. E se não conseguir? Ele pensava, noite após noite, antes de dormir. No entanto, as manifestações de amor e apoio da família e amigos começaram a criar uma rede de segurança em torno dele. A música tinha o poder de conectar pessoas, e João sentia isso em cada espaço que preenchia. Na véspera do show, enquanto ensaiavam, surgiu uma ideia. Vamos incluir uma canção que fala sobre nós. Algo que expresse toda essa jornada.
Sofia e Maria concordaram, a empolgação era palpável. O que aquele momento significava para eles? Era um novo passo, e ele mal podia imaginar o que estava por vir. Quando olhou pela última vez para suas amigas, uma pergunta pairou no ar: estaremos prontos para o que vem a seguir? Quando o grande dia finalmente chegou, uma mistura de euforia e nervosismo tomou conta de João. Ele acordou cedo, sentindo as palpitações do coração aceleradas. Olhou no espelho e, enquanto se preparava, ouvindo os acordes de sua própria música na cabeça, percebeu que este seria muito mais do que um simples show. Aquela era a oportunidade de mostrar ao mundo quem ele realmente era. Assim que entrou no espaço do evento, sentiu um frio na barriga. O lugar estava começando a se encher, e os rostos desconhecidos se misturavam às figuras familiares de amigos e familiares. Maria e Sofia chegaram pouco depois, radiantes e cheias de energia. Maria, com um vestido florido, parecia uma brisa fresca de primavera. Sofia, com seu jeito mais despojado, transpirava autenticidade. Eles estavam prontos. Quando subiram ao palco, uma cortina de nervosismo os envolveu. O público aplaudiu, e aqueles aplausos pareciam um eco distante no fundo de sua mente, enquanto a adrenalina tomava conta de seus corpos. A primeira música tocou. Com cada acorde, João sentia a pressão se dissipar. Ele cantava com o coração, compartilhando sua história em cada nota. Sofia e Maria harmonizavam suas vozes, criando um som maravilhoso que navegava pela sala. Os rostos diante deles começaram a se iluminar, e aquela conexão com o público era mágica. Ao longo da apresentação, a insegurança de João foi se transformando em pureza e alegria. Na terceira música, ele se lembrou da faxineira e de como suas palavras o incentivaram. A música é um poder que cura. Aquilo ecoou em sua mente enquanto olhava a plateia se movendo e reagindo ao que criavam juntos. Ele se lembrou de todas as horas de ensaio, dos risos e das lágrimas, e sentiu que aquele momento era um desfecho de um capítulo e o início de outro. Naquela canção que falaram sobre a jornada deles, as vozes firmes ergueram-se, soando como um hino de superação. João olhou para seus amigos e viu a determinação refletida em seus olhos. Era o momento da verdade. Nós fizemos isso juntos, pensou enquanto o público aplaudia e a energia vibrante da sala os envolvia. Após o show, a recepção foi avassaladora. As pessoas se aproximaram para parabenizá-los, agradecer e compartilhar como a música tinha tocado seus corações. João mal conseguia acreditar em como a música tinha o poder de unir estranhos e transformar momentos comuns em lembranças inesquecíveis. Ele sentiu uma onda de gratidão e renovação. Mas, enquanto trocavam sorrisos e palavras afetuosas com o público, a tensão voltou. Sofia, com o rosto pálido, puxou João para o lado. João, precisamos conversar. Algo inesperado aconteceu. O sorriso de João desapareceu. O que poderia ser tão sério assim? Um frio percorreu sua espinha, enquanto ela se preparava para revelar o que estava prestes a mudar tudo novamente. Ele prendeu a respiração, sentindo que estavam prestes a entrar em um novo desafio. Afinal, será que aquelas palavras do coração ainda fariam sentido diante desta nova realidade? João olhou para Sofia, os olhos cheios de preocupação. O sorriso que antes iluminava seu rosto agora estava distorcido pela incerteza. O que aconteceu? Você está me assustando, ele disse, sentindo a pressão aumentar em seu peito. Sofia respirou fundo, e com a voz trêmula, começou a explicar. É sobre a minha avó. Ela está no hospital. O médico disse que a situação não é boa. Ontem à noite, ela ouviu a nossa apresentação pela rádio e estava tão emocionada. Me mandou mensagem, pedindo para eu vir logo. Eu não sei se ela vai conseguir esperar mais tempo. Cada palavra cortava João como uma faca. A música que havia trazido tanta alegria também trazia o peso das preocupações que a vida impõe. Ele sentiu uma onda de tristeza se espalhar pelo corpo. Lembrou-se de todos os ensinamentos que a avó de Sofia lhe dera ao longo dos anos. As histórias inspiradoras sobre resiliência e amor. Eu sinto muito, Sofia. Quero ir com você. O que precisamos fazer? A preocupação de João agora era genuína, palpável. Sofia olhou para ele com gratidão. Obrigada, João. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Você sempre esteve lá, ajudando e apoiando. Deixe eu só falar com Maria e assim que pudermos, vamos para o hospital. Maria estava cercada por um grupo de admiradores, mas a energia de felicidade que a rodeava não parecia afetá-la. Ela percebeu a gravidade na expressão de Sofia e num instante correu para os dois. O que houve? Sua voz estava carregada de preocupação. Com o aviso de Sofia, a empolgação rapidamente se transformou em um ambiente sombrio. Eu vou com vocês, afirmou Maria sem hesitar. Ninguém precisa passar por isso sozinho.
Assim que partiram, João mal podia pensar em outra coisa a não ser na fragilidade da vida. O carro seguia por ruas conhecidas, mas seu coração parecia perdido em um labirinto de emoções. As músicas que antes soavam como um hino de superação agora eram um eco distante. Como posso tocar a vida das pessoas se não consigo ajudar aqueles que amo? Pensou. Quando chegaram ao hospital, o cheiro de desinfetante e o silêncio pesado dos corredores o atingiram. Ele se lembrou de como a música sempre fora uma forma de cura para ele e para tantos outros. Agora, na sala de espera, as esperanças pareciam escassas. Sofia, sentado na beirada da cadeira segurando a mão de Maria, observava cada movimento dos médicos como se seus olhos pudessem forçar um milagre. João decidiu que não era a hora de se render ao desespero. Pegou seu violão, que estava sempre à mão, e na sala vazia começou a tocar uma melodia suave. As notas ecoavam naquele espaço estéril, e um silêncio respeitoso se formou ao redor dele. Ele queria que, de alguma forma, a sua música alcançasse a avó de Sofia, mesmo que distante, que a fizesse sentir-se amada e confortada. À medida que tocava, pequenos rostos começaram a se aglomerar nas portas, ouvindo curiosos. Aqueles momentos transformadores estavam apenas começando. Sem saber, João estava prestes a vivenciar algo que alteraria completamente sua relação com a música e, mais importante, com a vida. Quando a porta do quarto da avó de Sofia se abriu, uma figura familiar surgiu. Era a faxineira que havia incentivado João. Com um olhar que carregava séculos de sabedoria, ela disse: "A música que toca o coração também tem o poder de curar." João sentiu a adrenalina subir enquanto se perguntava como ela havia chegado ali e o que seu papel seria nesse novo capítulo. As palavras dela eram um mistério, mas uma coisa era certa: a transformação estava apenas começando. João olhou para a faxineira, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Havia uma aura silenciosa nela, como se ela não fosse apenas uma trabalhadora do hospital, mas sim uma guardiã de histórias que a vida trouxe até ali. "Você está certa", disse ele, sentindo uma centelha de esperança dentro dele. A música pode fazer mais do que apenas entreter. Ela pode confortar, inspirar, talvez até curar. Os olhos de Sofia brilharam por um instante, como se a ideia de cura através da música tivesse acendido uma chama em seu coração cansado. A faxineira assentiu. "Quando eu vejo alguém tocar com o coração, sinto que algo muda no ar. É como se abrisse um espaço onde a dor pode ser transformada em esperança. Continue tocando, jovem. Deixe que a sua música viaje pelos corredores. Você nunca sabe quem pode ouvir." Decidido, João voltou ao violão, mas não apenas como um artista, e sim como um emissário de amor. Ele escolheu uma canção que falava de laços, superação e união. À medida que tocava, as notas flutuavam, saltando de sua mente para o ambiente ao redor. As pessoas nas cadeiras se viraram, algumas com lágrimas nos olhos, outras balançando a cabeça no ritmo da melodia. Sofia ouviu a música com atenção. Embora a preocupação ainda pesasse em seu coração, aquele som parecia trazer um pouco de alívio. Maria, que se sentava ao seu lado, segurava sua mão firme, e a música promovia uma ligação que transcendia a tristeza daquele lugar. João percebeu que, à medida que tocava, sua própria dor diminuía. Ele estava, de alguma forma, desbloqueando sentimentos que estavam enraizados em sua alma. Aquela apresentação não era apenas sobre a avó de Sofia. Era sobre todos que estavam ali lutando e esperando. Ao final da melodia, a sala se manteve em silêncio por um momento. O eco das notas ainda pairava no ar. Foi quando uma enfermeira que passava parou e, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: "Isso foi lindo. Você não sabe como isso trouxe um pouco de luz neste lugar sombrio." João sorriu, enquanto o pânico e a incerteza começavam a se dissipar. Ele entendeu, de repente, que a música tinha um poder não apenas de cura, mas de união. E enquanto aqueles momentos de conexão se desenrolavam, sabia que algo estava mudando não só para Sofia, mas para todos ali. A faxineira voltou a se aproximar, observando João com um brilho ancestral nos olhos. "Você está descobrindo algo maravilhoso, garoto. Mas o que você precisa entender é que cada nota que você toca tem um propósito. Sua avó está ouvindo, pode apostar. E ela precisa que você a lembre de quem ela é." Com o coração mais leve e a mente mais clara, João sentiu um impulso irresistível de tocar uma nova canção, algo que ecoasse não apenas com o coração de Sofia, mas com o legado da avó que estava para partir. Ele olhou para as pessoas à sua volta e percebeu que, ao tocar, estava celebrando as vidas, as histórias e os amores que se entrelaçavam naquele instante efêmero. Mas antes que pudesse começar, a enfermeira retornou, trazendo uma expressão séria e urgente no rosto. "Precisamos que você venha até o quarto da avó de Sofia. Agora." O IE acabou com a leveza do ambiente,
E no fundo de sua alma, João sentiu o peso da realidade ao seu redor. Qual seria o verdadeiro impacto da sua música no momento decisivo? Às vezes, a vida lhe apresenta desafios que mudam tudo em um piscar de olhos. E enquanto se dirigiam ao quarto, uma pergunta ecoava em sua mente. Ele estava pronto para encarar o que quer que estivesse por vir. João respirou fundo, sentindo a mão da enfermeira empurrando suavemente as portas do corredor. O ambiente, antes preenchido por notas musicais e sorrisos, agora estava carregado de um peso denso. Cada passo em direção ao quarto da avó de Sofia parecia ecoar em sua mente, um tambor acelerado regido pelo temor do desconhecido. Quando finalmente chegaram à porta, a enfermeira hesitou antes de abri-la. Acho que você deveria se preparar, advertiu com a voz quase um sussurro. João acenou, sentindo o estômago embrulhar. Ele não sabia o que encontrar. O que teria acontecido enquanto ele tocava? Sofia se adiantou, quase como se não conseguisse esperar. A enfermeira gentilmente empurrou a porta e antes que João pudesse observar qualquer coisa, o olhar de Sofia se fixou em um ponto no quarto. Um foco de dor e amor. A avó estava deitada na cama, pálida, mas serena. O respirador emitia um som contínuo e rítmico, quase como se estivesse acompanhando uma canção que ninguém estava ouvindo. Mas João podia sentir a melodia da vida se esvaindo lentamente. Uma onda de tristeza tomou conta dele, e ele hesitou na entrada. Sofia já havia se aproximado, segurando a mão da avó. Vó, estou aqui, disse ela, a voz embargada. Você não está sozinha. João ficou parado na porta, observando a conexão entre elas. A música que antes parecia uma forma de escapar da dor agora se tornava um canal profundo para aquela relação. Ele queria tocar, mas cada nota soava como um desafio a enfrentar. Será que sua música ainda poderia fazer alguma diferença? A enfermeira o encorajou com um olhar, e João deu um passo adiante. Ele se lembrou das palavras de Sofia, da faxineira. Deixe que a sua música viaje pelos corredores. Sim, talvez, apenas talvez, sua avó pudesse ouvir e sentir. Com o violão em punho, ele começou a tocar suavemente, uma melodia que carregava a essência de amor e esperança. A música fluiu, misturando-se com o som dos aparelhos médicos. Cada acorde parecia se entrelaçar com a respiração da avó, como se juntos estivessem fazendo parte de um último dueto. João percebeu que não apenas estava tocando para a avó de Sofia, mas para todos aqueles que passaram pelo hospital, que lutavam contra suas próprias batalhas. A música era agora uma conexão em vez de uma simples apresentação. Ele sentiu a presença de Sofia ao seu lado, a força que emanava dela, como um farol em meio à neblina. Enquanto tocava, notou que a avó, mesmo em seu estado frágil, parecia relaxar um pouco. Um leve sorriso apareceu em seus lábios, e João se pegou desejando que aquelas notas fossem capazes de trazer um pouco mais de conforto. Um abraço caloroso em forma de som. Mas então, como um palpite doloroso que se transforma em realidade, a enfermagem tornou-se um murmúrio apressado. A enfermeira que havia trazido João agora falava com urgência. Precisamos verificar os sinais vitais. João, continue tocando. Mas não pare de olhar. João sentiu seu coração acelerar. A pressão aumentava. O que estava prestes a acontecer não era mais apenas uma questão de música, mas de despedida. Ele fechou os olhos, e com seu coração pulsando na batida de cada acorde, se lembrou da faxineira e de suas palavras: a música tem poder. E naquela sala, em meio ao que poderia ser o fim, ele decidiu transformar a dor em um tributo. A pergunta agora era: seriam aquelas notas o suficiente para enxugar lágrimas e criar um último momento de felicidade? E enquanto a melodia continuava a ecoar, ele se questionava: até onde iria o poder da música em um momento assim? João sentia o calor das emoções se intensificando ao seu redor, como se as notas que saíam de seu violão pudessem confortar não só a avó de Sofia, mas todos presentes naquela sala. A tensão estava palpável, mais forte a cada respiração. Ele se deixou levar pela melodia, tocando cada acorde com a força de quem busca um milagre. Os murmúrios da enfermeira tornaram-se um som indistinto, um eco distante enquanto ele imergia na essência da canção. Seus olhos se abriram lentamente, e ele viu Sofia com o rosto encharcado de lágrimas, mas ainda assim cheio de amor. Era como se, através daquele instante, a música fosse a única coisa que permanecia inabalável em um mundo em constante mudança. Quando sua avó finalmente sorriu, mesmo que por apenas um segundo, João sentiu que tudo ao seu redor se aquietou. Era um sorriso de reconhecimento, de amor, de despedida e, de algum modo, de agradecimento. Ele se lembrou de tantas tardes passadas ao lado dela, ouvindo histórias, rindo juntos, e até mesmo a ensinando algumas notas.
Agora, ele desejava retribuir, de forma mais profunda e sincera. A enfermeira olhou rapidamente para os monitores e seu rosto se contorceu em uma expressão preocupada. João, estamos quase lá. Sua voz tremia. Continua tocando. Enquanto ele dedicava cada acorde à avó de Sofia, uma onda de esperança parecia se espalhar pela sala. A música não estava apenas ligada aos sentimentos de perda, mas também a uma conexão eterna. E foi nesse momento que João se lembrou de outro detalhe vital: o poder da música em curar. Com determinação, ele começou a tocar uma canção que sua avó amava, aquela que celebrava as pequenas alegrias da vida, uma melodia que sempre fazia seus olhos brilharem. Sofia sentiu a diferença instantaneamente. Ela olhou para João, seus olhos brilhando com uma nova luz. É essa? É a que ela ama. Ela se virou para a avó, agora cheia de esperança. Você ouviu isso, vó? Estamos aqui. O ritmo leve e esperançoso da música se espalhou pela sala. Como um bálsamo suave. As batidas do coração de João se sincronizavam com cada nota que saltava do violão. Ele sentia que estava levando não só emoções, mas também memórias para aquele leito. Ele estava atravessando uma ponte de momentos passados, e o olhar da avó era um guia. Mas entre os acordes que dançavam no ar, um ponto de alerta soou do monitor ao lado da cama. O beep agudo cortou a atmosfera elegante e a enfermeira se agachou, prestando atenção ao que ocorria. Um descompasso, uma fragilidade no corpo da avó que parecia tão vívida momentos antes. A música de João hesitou, mas em vez de parar, ele deixou que suas emoções se transformassem na melodia. Ele precisava que a canção falasse mais alto, usando cada acorde para empurrar o medo para fora daquela sala. E assim, mesmo diante da urgência crescente, ele aumentou a intensidade, tocando como nunca antes. O que faria agora? Continuar tocando, ou enfrentar o que a realidade estava prestes a trazer. Enquanto a tensão se acumulava, a verdade ardia a um passo de distância. João se perguntava, seria aquela a última vez que ele tocaria para a avó de Sofia? A expectativa de resposta pairava no ar como uma nuvem densa. João continuou sua canção, o violão se tornando uma extensão de seu coração. Cada nota que saia era uma oração silenciosa, um pedido de conforto, de paz. Ele queria que a avó de Sofia sentisse cada acorde, que soubesse que o amor estava ali presente, vibrando em cada frequência. A enfermeira se aproximou, e enquanto o olhar dela se tornava cada vez mais preocupado, João decidiu que não poderia parar. Ele lembrou das palavras da faxineira, da força que a música tinha de tocar a alma e curar feridas invisíveis. Você está ouvindo, vó? Estamos todos aqui com você. Você é amada. Ele sussurrou, sua voz unindo-se à melodia. Sofia estava ao lado da avó, segurando sua mão, e ao olhar para João, ela viu como a música estava fazendo algo especial. A cada acorde, a expressão da avó parecia mais leve. Era como se as notas trouxessem um pouco do brilho de sua juventude, da energia vibrante que sempre tivera. Ela sorriu novamente, e mesmo que tenha sido uma fração de segundo, aquela expressão valeu mais do que 1000 palavras. Os monitores começaram a apitar, mas João não desistiu. Ele deixou a melodia fluir, sua voz ecoando pela sala. Uma música sobre a vida, sobre as memórias e sobre o poder do amor que une as pessoas. Ele pensou nas vezes em que a avó de Sofia lhe contará histórias, e como cada uma dessas narrativas continha lições que o moldaram. Esse amor nunca acaba, ele cantou, e Sofia se emocionou ao perceber que a música não só vinha do coração de João, mas também de experiências que todos compartilhavam. Vó, isso é para você. A enfermeira se afastou, permitindo que João continuasse. A música parecia criar uma bolha de tranquilidade em meio à pressão e ao desespero. João fechou os olhos por um momento, permitindo que o som guiasse seus pensamentos. Ele sentiu uma conexão profunda com a avó de Sofia e com sua própria mãe, Maria, que sempre ficará ao seu lado. Uma transformação imensa tomava conta dele. Ele não era mais apenas um jovem inseguro tentando encontrar sua voz. Agora, ele entendia que a música tinha o poder de iluminar até os momentos mais sombrios. Enquanto isso, a enfermeira não pôde evitar de se arrepiar. As pessoas precisam ouvir isso, ela murmurou, admirando a entrega de João. A sala estava agora repleta de ouvintes inesperados. Outros pacientes e seus familiares se aproximaram, atraídos pela melodia suave, como se a música estivesse se espalhando para além das paredes do hospital. Com cada verso, a atmosfera mudou. O ar pesado estava se tornando mais leve, as expressões de dor começando a se transformar em aceitação. João tocou como se sua alma estivesse em jogo.
Era um pedido de cura, um tributo ao amor, à vida e à memória, à avó de Sofia e a todas as pessoas que enfrentavam batalhas invisíveis. Num ato de força e amor, enquanto o monitor ecoava um aviso alarmante, a avó de Sofia moveu levemente a cabeça, como se estivesse ouvindo cada palavra. E antes que uma onda de pânico pudesse dominá-los, João lançou uma última parte da música que infantilmente falava sobre saudade, a liberdade encontrada no amor e como aqueles momentos jamais seriam esquecidos. Naquele momento mágico, as luzes do monitor se estabilizaram. Havia uma calma na sala, a tensão havia se dissipado. A avó de Sofia sorriu pela última vez, e João soube que ela sentia tudo o que ele estava transmitindo. E em um suspiro profundo que parecia ser seu último, a avó de Sofia fechou os olhos com um sorriso sereno. O coração de João parou por um breve instante. A música havia fechado um ciclo, aquecendo o coração de todos os presentes e deixando uma marca indelével em cada alma. Fizemos isso juntos, sussurrou Sofia, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas um sorriso de compreensão e gratidão se formou. João olhou ao redor, para Maria e os outros que haviam se juntado a eles. Este momento chegou a ele como um fogaréu de transformação. A música que um dia trouxe inseguranças, agora era uma arma de amor que podia tocar até os corações mais machucados. Ele percebeu que mesmo nas sombras da dor e na fragilidade da vida, havia sempre espaço para a esperança. E com isso, uma nova canção começava a tocar dentro dele, cheia de novas possibilidades e a certeza de que a música nunca acabaria. Era a prova de que cada um de nós tem o poder de transformar a dor em beleza. A história de Maria e João, e todo o seu legado de amor conectado à música, se expandiria além de qualquer palco. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, de mãos dadas, com a promessa de que suas vozes sempre ecoariam através de cada acorde, em cada memória. Agora, você precisa agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa transformação linda. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história e se inspirar. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs mostram seu amor através de ações.